Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem? Estamos de volta em nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água. E desta vez temos uma piscicultora no canal. Olá, Zeli Gomes, tudo bem? Seja bem-vinda em nosso canal. A pergunta de Zeli Gomes é o seguinte: qual é a ração para alevinos de tilápia? Qual é a ração para alevinos de tilápia? Então, meus amigos, antes de responder a esta pergunta, vamos dar então uma geral. Então, pessoal, é o seguinte: cada peixe ele tem a sua ração específica no seu tempo certo de vida. Por exemplo, nos 2 primeiros meses, que é a fase de alevinos, tá? Então nós temos a ração de alevinos. No 3º e o 4º mês, que é a fase de juvenis, também temos a ração de juvenis. E depois, dali em diante, a ração de engorda. Então, seria o seguinte: em seguida, eu vou estar colocando um vídeo mostrando em detalhe os tipos de ração, tá bom? Espero que fique satisfeito com a resposta, tá? E você também que está vendo o vídeo aí, eu vou estar mostrando agora os tipos de ração e como que elas se apresentam, tá? Nós vamos falar agora a respeito dos tipos, né? Os tipos de ração que deve ser dado para os peixes, né? Aqui eu tenho, por exemplo, essa ração. Vocês percebem que ela é bem fininha, né? Bem fininha. Eu tenho pouca, porque realmente praticamente não sobrou quase nada que eu dei para os alevinos. Mas a ração dada para os alevinos é essa aqui, pessoal. Entendeu? Ela é bem fininha, uma ração própria para eles nos primeiros dias de vida, né? Com cerca de 2,5 cm. É essa ração que nós oferecemos para os alevinos. Os alevinos, eles deverão alimentar-se dessa ração por cerca de 2 meses, tá? Os primeiros 2 meses é essa ração aqui que eles vão então fazer uso, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, ela é bem fininha, bem pequenininha. Quando eles estiverem aí com 45 dias, você dando essa ração, se você dá 2 vezes por dia, você começa então a entrar para a ração de crescimento, tá? Essa já é a ração que você deverá dar para os peixes a partir então aí do 2º mês, tá? A partir do 2º mês é a ração de crescimento, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Vocês percebem, tá, que nessa época o peixe já está maior, né? É bem diferente da outra. Você vê que a outra é bem fininha, estão vendo lá? Bem fininha. Essa outra aqui, ela já está bem maior. Nessa fase, o peixe já está com um crescimento de 4 a 7 centímetros. Ele come muito bem esta ração, que é a ração de crescimento. E o peixe, então, deverá se alimentar com esta ração até o final do 3º mês, né? A partir do 3º mês, ele já deve estar de 7 a 12 centímetros. Você já vai fazer a separação dele e ele vai começar então a alimentar-se com ração de engorda. Vocês reparem aqui, tem uma ração especial, entendeu? É uma ração para os peixes engordarem. Ali então é a época certa então de eles começarem a receber essa ração. Então o peixe, em suas fases, eles recebem esses 3 tipos de ração que vocês estão vendo aqui: os alevinos, tá? Os juvenis e aqui então para a engorda, tá? É os tipos de rações que eles devem receber. Caso você tenha alguma dúvida, tá? Normalmente aonde você vai comprar os seus alevinos, eles vendem também esse tipo de ração, tá?
procure preços, porque você pode encontrar por preço muito barato, tá? Eu estive procurando próximo da minha casa e achei muito caro aqui pela minha redondeza. E quando eu fui comprar os alivinos, eu já comprei os alivinos e também já comprei as ração para o tempo e a fase certa de cada um deles. Quando você compra os alivinos, normalmente a pessoa, né, o piscicultor que está ali lhe vendendo o peixe, ele tem todo esse conhecimento e vai passar para você então a quantidade de ração que deve ser dada e o tipo de ração também. Isso aconteceu comigo. Quando eu estive comprando minhas tilápia, eu recebi orientação do piscicultor, tá? Ele me informou a esse respeito sobre o tipo de ração para os bebês, né? Para os juvenis e a fase então já entrando para a fase de adulta, né? De adolescente para adulta, que é a fase de engorda, né? Então esse aqui até o segundo mês, depois entra para o terceiro mês com a fase de crescimento, tá? E depois entra então para a fase de engorda. Então é os 3 tipos de ração que o peixe faz alimentação, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Quero então aproveitar o momento, tá, e dar uma explicação um pouquinho mais a respeito da administração dos tipos de ração, tá? Então é o seguinte, a ração em caixa d'água, normalmente você não vai administrá-la por quantidade. Por exemplo, vou dar X de manhã, mesmo X à tarde. Porque a ração na caixa d'água, ela depende muito da temperatura, tá bom? Em época de frio, os peixes quase não se alimentam. Na época do calor, eles se alimentam muito bem. Então, o que é que você vai fazer para administrar a ração dos peixes e não ter risco de produzir amônia? Então, o excesso de ração na caixa pode produzir amônia, o que é realmente muito prejudicial para os peixes. Então você vai dar a ração por tempo, ou seja, nos 3 primeiros minutos, principalmente no primeiro, tá? Você vai jogar um pouco de ração e os peixes, o que os peixes comerem no primeiro minuto, se eles comerem tudo, você joga mais um pouco, tá? E até você perceber que fica um pouquinho de ração em cima d'água, e aí você para, tá bom? Por que você faz isso? Porque nem todos os peixes comem naquele momento que eles invadem e atacam o alimento. Alguns acabam comendo um pouquinho mais tarde. Então, você dá no máximo em 3 minutos. E deixa sempre um pouquinho sobrando, mas pouco, tá? Mesma coisa com a ração de alivinos, juvenis e também de engorda. O processo é o mesmo, tá certo? Porque com uma temperatura alta o peixe come bem, com a temperatura baixa o peixe quase não se alimenta. E aí o que acontece, tá? Tem o risco então do excesso de amônia, do excesso de ração produzir amônia, que é realmente prejudicial para o peixe. E você acaba gastando ração sem que ela seja assimilada, ou seja, ela acaba indo para o filtro, né? E depois é eliminado da caixa. Então você deve fazer isso, tá? Normalmente eu tenho por costume dar alimentação 2 vezes por dia, de manhã e também à tarde. Normalmente eu dou por volta das 8 horas e também por volta das 18 horas, tá? Então, seja qual for o horário que você for dar, procure padronizar o horário, que os peixes sempre naquele horário eles vão então estar esperando a alimentação, tá bom? Então aí ele estive mostrando aí todos os tipos de ração, tá? E você, meu caro amigo do YouTube também que está nos acompanhando aí, espero que tenha ficado satisfeito aí com a minha resposta. E mais um detalhe, tá? Quando na fase de juvenis e de alivinos, não é aconselhável você intercalar outros tipos de alimentos, principalmente nos alivinos, tá?
porque a ração deles já é balanceada, tá? Para desenvolvê-los muito bem. Mesma coisa na fase de crescimento. Agora, na fase de engorda, em locais onde tem a temperatura constante, que seja alta, e os peixes comem muito bem. Então você pode intercalar com qualquer tipo de alimentos. Na realidade, o peixe ele costuma comer de tudo, né? Qualquer coisa que você colocar na caixa aí, o peixe acaba comendo. Mas pelo menos uma vez por dia você deve dar então a ração de peixe, tá bom?